pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai estudar ciências, o sistema neuroendócrino, tá bom, galera? E para a gente começar o nosso bate-papo, a gente vai começar descobrindo o que são os hormônios, ok? Galera, os hormônios, eles são substâncias químicas que são secretadas nas glândulas endócrinas, ok? Porque existem 3 tipos de glândula. Os hormônios são secretados e muitas vezes produzidos também, tá? Nas glândulas endócrinas, que são um desses tipos, ok? E aí os hormônios, ao serem secretados, ou seja, ao serem mandados para fora dessas glândulas endócrinas, eles seguem pela corrente sanguínea até uma célula-alvo, tá? Que é uma célula específica, que são células específicas, as células-alvo, que têm receptores para poderem receber esses hormônios, ok? Galera, vocês lembram que eu falei que existem 3 tipos de glândulas? Então, esses aqui são os 3 tipos. São as glândulas exócrinas, endócrinas e anfícrinas, ok? Pessoal, as glândulas... Vamos começar falando das exócrinas, tá? As glândulas exócrinas são aquelas que expelem, que lançam, assim, as suas substâncias para fora do corpo. Como, por exemplo, a glândula salivar. A saliva, ela não vai para fora do corpo, ela não vai para a corrente sanguínea, ela vai para fora do corpo, tá? Glândula endócrina. A glândula endócrina tem de exemplo a tireoide, a hipófise, as suprarrenais, ok? O pâncreas também. A glândula endócrina é aquela que libera as suas substâncias, os hormônios, enfim, na corrente sanguínea, ok? Então, ela libera substâncias dentro do corpo. Vai de um lugar para o outro dentro do corpo e não para fora, igual a glândula exócrina, tá? O próprio nome diz, gente, exócrina, exo vai para fora, tá? Exócrina vai para fora e endócrina para dentro, endócrina, beleza? E a anfícrina, o que será que é? Galera, a glândula que é anfícrina, ela tem uma parte exócrina e uma outra parte endócrina. Então, ela é meio que uma mistura da glândula exócrina com a glândula endócrina, beleza, pessoal? Um exemplo de glândula anfícrina é o pâncreas, tá? O pâncreas tem tanto parte exócrina quanto endócrina. Pessoal, agora vamos falar sobre toda essa galerinha aqui e sobre a hipófise, tá bom, galera? Gente, a hipófise, ela é uma glândula endócrina, ok? E ela secreta, produz e armazena alguns hormônios que eu já escrevi aqui, tá? Eu escrevi aqui para ficar mais rápido, tá? Pra não ter que ficar escrevendo enquanto eu falo. Vamos lá, pessoal. Antes da gente começar a falar desses hormônios, a gente tem que entender que a hipófise tem 2 partes. A neurohipófise e a adenohipófise, ok? A neurohipófise é a parte da frente, é como se fosse a parte da frente. E a adenohipófise é como se fosse a parte de trás, tá? Da hipófise. Pessoal, vamos começar falando sobre a ocitocina e o ADH, tá, gente? A ocitocina e o ADH são produzidos não, Eles não são produzidos na hipófise, mas eles são armazenados e secretados pela neurohipófise, ok? A ocitocina é o hormônio ali que é responsável pela ejeção do leite, tá? Quando o leite sai do peito da mulher, quando ela vai amamentar o bebê, ok? É a ocitocina que é responsável pela ejeção desse leite, ok? E o ADH, ele é um hormônio secretado na neurohipófise que é responsável pela regulação dos níveis de água no organismo, tá? É o ADH. E esses outros aqui, esses outros 5, 1, 2, 3, 4, 5. São eles o somatotrópico, adrenocorticotrópico, esse aqui é prolactina, tireoidotópico e gonadotrópico, ok? Vamos falar rapidinho de cada um deles. O somatotrópico, ele é o hormônio do crescimento, tá?
Então, se enquanto bebê, enquanto criança, você produz muito desse hormônio, você pode acabar tendo gigantismo hipofisário, que é quando você fica mais alto do que o normal. E quando você produz muito pouco, nanismo hipofisário, né? E você fica um anão, né? Mais baixo do que a média, ok? E também tem casos de acromegalia, que é quando você produz muito esse hormônio já quando você é ali um jovem, tá? Já tá ali na idade adulta, em que as suas mãos, os dedos das mãos ficam gigantes, os ossos das mãos e dos pés crescem muito, né? Não necessariamente o corpo, mas certas regiões dele crescem muito, ok? Adrenocorticotópico. Esse hormônio, ele atua nas suprarrenais, ok? Que a gente vai estudar daqui a pouco. Suprarrenais também é uma glândula, tá? As glândulas suprarrenais. Prolactina é parecido com a ocitocina, também é responsável ali, também fica ali nas glândulas mamárias, só que dessa vez não é responsável pela ejeção do leite, e sim pela produção dele, tá? Tireoidotrópico atua na tireoide, ok? E o gonadotrópico, ele é responsável por produzir os hormônios sexuais, ok? Pessoal, vamos falar agora rapidinho da glândula da tireoide, tá? Que fica aqui mais ou menos na base do pescoço. Ela é a glândula que produz esses hormônios aqui, T3, T4, que são responsáveis por regular o metabolismo do nosso corpo, tá? Se você tem uma deficiência na produção desses hormônios durante a infância, você pode ter problemas, desenvolver problemas mentais e também ficar baixo, sabe? Não ter uma altura considerada média, você acaba não crescendo o suficiente. Se você tem uma baixa produção desses hormônios, só que sem ser na infância, sabe? Já ali na adolescência, na fase adulta, acaba ficando no sobrepeso, né? Seu coração bate mais devagar, você fica mais sonolento, mais cansado, ok? Isso se você tem uma baixa produção desses hormônios. Agora, se você tem uma alta produção de T3, T4, que também é um problema chamado hipertireoidismo, né? O outro é hipotireoidismo. Esse aqui é hipertireoidismo, tá? O hipertireoidismo é quando você produz muito de T3, T4 excessivamente, e aí o indivíduo acaba ficando acelerado, pode fazer com que os olhos deles fiquem todos bugalhados assim, tá? Eles ficam todos acelerados, o batimento cardíaco rápido, todo energizado, sabe? E tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo são problemas, né, gente, que tem que ser tratados o mais rápido possível. Galera, vamos falar agora rapidinho das glândulas paratireoides, tá? Que ficam pertinhos ali da tireoide também, tá? E são elas que produzem, é ela que produz, né, o paratormônio. Paratormônio, ok, galera? Esse hormônio aqui, ele que regula os níveis de cálcio no sangue, tá? Então, vamos supor que eu tô aqui, essa aqui é a corrente sanguínea, tá? Vamos supor que eu tô com um nível muito baixo de cálcio no sangue. O que o paratormônio vai fazer? Vai fazer com que ele vai pegar o osso, sabe? Porque tem muito cálcio no osso, sabe, gente? Vou tentar desenhar aqui mais ou menos. Ele vai pegar esse osso e vai fazer como se fosse desgastar um pouquinho aqui para poder pegar uma quantidade de cálcio e lançar na corrente sanguínea, entendeu? Para poder regular o nível de cálcio no sangue, ou seja, fazer com que mais cálcio venha para o sangue, né? Então, por isso, gente, que quando você come alimentos, você fica sem comer alimentos que têm cálcio, né, por muito tempo, a sua alimentação não é rica em cálcio, acaba tendo uma fragilização dos seus ossos, tá? Por quê? Porque o osso tem muito cálcio. E aí, quando o seu sangue fica sem esse cálcio por muito tempo, né, tem constantes necessidades do cálcio, né, o paratormônio vai estar agindo ali e vai estar desgastando cada vez mais o seu osso para poder substituir essa falta de cálcio no sangue, né? E aí os seus ossos vão ficando mais fragilizados e mais desgastados com isso. Galera, vamos falar agora das glândulas suprarrenais, tá? Que são localizadas nos rins, ok? Elas são as responsáveis, né? Ela é, no caso, a responsável pela produção de hormônios como
como cortisol, noradrenalina, adrenalina, ok? E é dividida em duas partes. A parte interna, que é chamada de medula, e a parte externa, que é chamada de córtex, tá? Pessoal, na parte externa, que é o córtex, é que é produzido o cortisol, né? Que é o hormônio do estresse. O cortisol causa diversas alterações no nosso corpo, tá? Como, por exemplo, alterações no humor, quebra de proteínas, o aumento de glicose no fígado, tá bom? E é isso, basicamente, né? No geral. Já na parte interna, que é a medula, é produzido a noradrenalina e a adrenalina. Pessoal, vamos falar agora da glândula pineal e do pâncreas, tá? Que são as duas últimas glândulas e a gente encerra o vídeo, tá? Galera, vamos aqui falar então da glândula pineal, tá? Que ela é localizada mais ou menos ali na parte central, ali na parte intermediária do cérebro, tá? Ali no meinho. Essa glândula é a que produz a melatonina, né? Que nos seres humanos é o hormônio do sono, né? É o hormônio que regula o nosso sono. E ele atua melhor no escuro, por isso que a gente tem que dormir no escuro e não no claro, sabe? Deixar a luzinha acesa quando for dormir não é tão bom assim, porque atrapalha na produção de melatonina, né? E a melatonina é essencial para que a gente tenha uma boa noite de sono. Então, galera, aí vai a dica, né? Sempre durma no total escuro, tá? Eu não durmo no total escuro, mas você deve dormir, né? Vai ser bom pra você. E o pâncreas, ele é uma glândula anfícrina, tá? Ou glândula mista, que significa que ele tem tanto parte exócrina quanto parte endócrina, tá bom? E ele é o responsável pela produção de dois hormônios, a insulina e o glucagon. Esses dois hormônios são eles que regulam os níveis de glicose no sangue. O glucagon, ele aumenta os níveis de glicose e a insulina diminui os níveis de glicose quando necessário, ok? Às vezes a pessoa que tem hiperglicemia, né, ela acaba tendo esse problema por causa da baixa produção da insulina. E a insulina que, quando a pessoa tem hiperglicemia, significa que ela tem muito o quê? Muita glicose no sangue, né? E lembra que eu falei que a insulina é aquele hormônio que tira um pouco dessa glicose quando necessário? Então, se a pessoa tem uma baixa produção de insulina, ela acaba correndo risco, sim, de ter ali uma hiperglicemia, né? Um excesso de glicose no sangue. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau!